certamente, se tiver 10 acidentes, pelo menos 5 ou 6 têm envolvimento com álcool. Nós fazemos uma média de 40 mil atendimentos por ano. Eu tenho material humano, eu tenho treinamento e eu tenho equipamento para poder abordar. Nisso eu escutei a sirene e aí eu falei assim, graças a Deus, chegou o resgate. Conexões Urbanas. Apoio Petrobras 60 anos. Uma história inspirada em você. Santander, o banco que apoia o universitário até no currículo. E Governo do Rio, somando forças. Qual a diferença de socorrista para paramédico? Legalmente falando, o paramédico no nosso país não existe formação de paramédicos, não existe curso reconhecido pelo Ministério da Saúde com esse termo. Então, o que existe hoje, exigidos pelos conselhos de enfermagem e médicos, são os técnicos de emergências médicas, o socorrista, o resgatista, mas que tenha curso de técnico de enfermagem ou enfermeiro. E na UTI, o médico. Qual a função de um médico socorrista? Bom, na realidade, o médico ele funciona dando um suporte especializado para a equipe. A equipe é muito bem treinada e a gente fica realmente dando esse suporte para que nada dê errado. O acesso imediato à vítima e todos aqueles suporte avançado mesmo até a chegada do hospital. Antes da concessão, já existia esse trabalho aqui na Dutra? Existia esse trabalho realizado pelos Anjos do Asfalto. Que era uma ONG, né? Era uma ONG, foram os pioneiros em rodovias, devemos ter todo o respeito por isso, né? Nasceu aqui mesmo no Rio de Janeiro, mas que ao longo do tempo vieram resoluções, vieram exigências dos conselhos e o atendimento do padrão pré-hospitalar mudou radicalmente no país, graças a Deus, para melhor. Aqui no centro de controle vocês conseguem monitorar tudo o que acontece na ponte e principalmente se tiver alguma colisão, algum acidente. Tudo. Aqui, na verdade, os acionamentos partem 100% daqui. Como é que funciona assim? Vocês captam a imagem, veem? Existe um protocolo a ser seguido. Nossos controladores constatam uma colisão, ele aciona todos os recursos. Na verdade, assim, é uma divisão, aqui são sempre 3 pessoas, que cada um tem essa atribuição. Ele, por exemplo, ele vai acionar a equipe de resgate, a equipe mecânica, a Polícia Rodoviária Federal. E não existe assim acidente. Esse acidente é mais leve, eu vou jogar recurso A. Para qualquer acidente, emprega todo o recurso. Caminhão de combate a incêndio, porque pode ter um vazamento de gás, nossos reboques, viatura de inspeção, motos, a equipe médica. Eu tenho um médico aqui 24 horas, eu tenho enfermeiro 24 horas. A Polícia Rodoviária a gente aciona para qualquer acidente. Chegando lá, é um acidente sem vítima ou de pequena monta, parte do recurso se retorna se não houver necessidade. Vai sair? O motoqueiro, acho que ele perdeu o controle na saída aqui da ponte. Não sei se ele não prestou atenção, a moto dele bateu na mureta, ele foi projetado e caiu numa ribanceira. Então foi um acidente atípico para a gente. A gente está acostumado a pegar queda de moto, mas a vítima no solo, não numa ribanceira, né? Então foi um advento interessante para a gente, que a gente pôde usar técnicas de ancoragem, de dar da prancha, um cuidado com a equipe realmente para a gente não escorregar e não cair. A sorte dele, cara, é que realmente ele não foi projetado muito distante, senão ele ia cair na pista lá fora, né? Ele conseguiu cair na ribanceira e ficou parado, ficou esperando a gente chegar. E não tinha grandes lesões não, tinha uma lesão na perna e tal, mas a princípio ele ficou bem, sim. O nosso dia a dia aqui é sempre de treinamento. A gente está sem fazer nada, não estamos sem fazer nada. A gente pega ali, vamos treinar uma técnica, treina alguma coisinha, dá uma lida, pega um livro
E hoje a gente teve a oportunidade de realmente fazer tudo numa coisa só, né? A abordagem de um ocupante, de uma moto, num local de difícil acesso, onde a gente teve que ter uma técnica especial para descida, para ancoragem, para colocá-lo na prancha, para descer e levá-lo para a ambulância até o hospital. Quantas ambulâncias como essa tem ao longo da Dutra? Tem 11 ambulâncias, equidistantes uma das outras em 30, 40 quilômetros. Ela foi distribuída dessa maneira, as bases foram distribuídas dessa maneira para ter um melhor tempo-resposta nos casos de acidentes. Em 40 quilômetros você consegue chegar em até mais de 95% das vezes em menos de 15 minutos. É a hora mais importante do indivíduo, inclusive para a sobrevida dele, que ele seja atendida na hora de ouro, do impacto, da causa do acidente, até ele dar entrada no hospital. A quantidade de óbitos que tinha no passado também era por causa do atendimento, assim, por causa dessa hora de ouro, que acabava não sendo nem respeitada intencionalmente, mas acabava não acontecendo pela falta de equipamento, pela falta de profissional, pela falta de estrutura que hoje tem essa redução, porque os números caíram bastante. Aí são duas perguntas numa só. Primeira, que é essa questão mesmo do atendimento em si e dessa queda, dessa redução. É lógico que a redução do número de acidentes, do número de feridos, de mortos, dos acidentes, houve uma considerada redução por causa das benfeitorias na malha viária, né? Como sinalização horizontal, vertical, recapeamento. Não tem mais buraco, né? Não tem mais buraco. Já peguei isso aqui há muitos anos atrás com muito buraco. As placas hoje são identificadas, facilmente identificáveis, os refletivos. Então a estrada, só por esses motivos de engenharia de tráfego, melhoraram bastante o número de acidentes, reduziram muito. E ainda com a vinda do atendimento pré-hospitalar, para você ter uma ideia, antes da concessão, giravam em torno de óbitos por mês na rodovia, antes de 96, em torno de 70 vítimas por mês de atendimentos vítimas fatais. Hoje, são 402 quilômetros, 37 municípios, né? Quase 1 milhão de viagens por dia. Você vê que hoje gira em torno de 15 a 17 óbitos por mês. Com muito mais carro. Com muito mais carro, mas e com muito mais, uma maior população. Claro. Né? Porque são 37 aumentou, municípios. Né? Então, houve uma diminuição considerável no número de vítimas, de acidentes, de feridos e de mortos. Qual a média de acidentes assim na ponte por mês? A gente temos em torno de 100 acidentes. E 3 por dia, 3 4. por dia. Uma e média. com óbito? A óbito é muito baixo, tem um média de 2, 3 por ano. Por ano? Por ano. A gente tem, na verdade, a nossa rodovia, a característica dela são pequenos acidentes, vítimas leves ou sem vítimas. As colisões mais graves estão na madrugada ou período quando a pista está livre, que aí você imprime uma velocidade. Que é um atendimento real. Tem ali. Sentido Niterói, início da ponte, eu detecto, por exemplo, algum veículo parado, que é o caso disso daí, eu já aciono os semáforos, que são as setinhas verdes, o X vermelho, para falar para o usuário que a faixa está fechada, já coloco mensagens nos painéis, vai atender, vai rebocar ou não, mas isso aí é uma conjunto de ações básicas. Para qualquer ação, nós temos que sinalizar a rodovia, para justamente evitar que ocorra um acidente naquele local.
Não vou ter oportunidade agora de presenciar aí uma simulação de atendimento, tá? As viaturas estão chegando, eu tenho duas, no caso são duas viaturas, uma de resgate, que é a R2, e a resgate 1, que é uma UTI móvel. Então as equipes estão abordando a vítima ali, ó, permeabilizando a via aérea, estabilizando a coluna cervical, tá? No caso da presença de sangue, a gente tem equipamento de aspiração. O pessoal aqui de fora já está montando, como a vítima está encarcerada, ela não está presa às ferragens, né? Ela está encarcerada, ela não tem condições de sair do veículo, ou por estar muito machucado, ou inconsciente. Curiosamente, né, até pouco tempo atrás, a gente só via imagens e cenas como essa em filmes americanos. E hoje aqui no Brasil nós temos essa tecnologia de resgate também. Eu tenho condições hoje na ponte de Niterói de atender qualquer tipo de eventualidade. Eu tenho material humano, eu tenho treinamento e eu tenho equipamento para poder abordar. Essa formação também é feita pela própria CCR. Hoje a gente já tem isso interno. Eu tenho módulos de capacitação, eu tenho um cronograma anual. Essas pessoas, esses colaboradores são rotineiramente treinados, tá? E a gente está ampliando isso de forma hoje a ter esse treinamento interno e também poder promover isso para as pessoas de fora. Eu acho que isso é promoção de saúde. Então, vai além de ser uma mera prestação de serviço de uma área de concessão. Nós aqui temos, além dessa ideia de prestação de serviço de qualidade, de também promover saúde. Isso é a missão da empresa, né? É a missão da empresa, não tenha dúvida. Nós temos no Brasil uma equipe tão eficiente como a de vocês para salvar vidas, na cara. E eu vi cenas aqui que eu só vi em filme americano. Então, assim, hoje, pelo que eu vi, nós temos tecnologia de salvamento igual dos gringos, é isso mesmo? É por aí. A gente tem um padrão de atendimento no mesmo nível, né, de outros países, de outras nações, de outros estados, de outros países. Tanto a tecnologia quanto o recurso humano e o conhecimento teórico, conhecimento didático. Existem normas internacionais, padrões internacionais de atendimento, protocolos, enfim, técnicas, e a gente, de certa forma, traz esse conhecimento todo, multiplica esse conhecimento e se coloca à disposição para dar o melhor atendimento possível. Hoje o Brasil não deixa nada a desejar realmente nos países da Europa, dos Estados Unidos, né? Hoje a gente tem uma tecnologia muito boa, né? Hoje o conhecimento do socorrista brasileiro é comparado realmente com o conhecimento do pessoal lá de fora. Tem pessoas também que não sofrem nenhum tipo de acidente, elas simulam, a gente ficou sabendo de algumas histórias, simulam que tem algum tipo de problema, que se acidentou, para ser atendido. Não só nesse tipo, como também os munícipes perto das nossas bases, sabendo que não existem postos de saúde abertos depois das 20 horas, nos procuram para atender pediatria, adultos, crise asmática, crise de hipertensão arterial, precordialgias. A gente também atende os munícipes circunvizinhos à base. A população daqui da Ilha da Conceição, que conhece o serviço, sabe que aqui tem um médico de prontidão, várias vezes passa mal de madrugada e entra com um carro aqui para ser atendido, criança, idoso, e é atendido aqui. Eles confiam muito na gente, né, cara? Eles sabem que a gente está aqui 24 horas, tem um atendimento diferenciado e a gente está sempre disposto a ajudar realmente. Então, eles vão sair daqui, vão levar para um hospital público, onde o hospital público eles vão demorar 3, 4 horas a serem atendidos e aqui o atendimento é rápido. Eles chegam aqui, são atendidos e é resolvido o problema deles. Se a gente não resolve aqui, a gente encaminha para o hospital. Então, para eles, às vezes é muito mais cômodo parar aqui. Como eu estou te falando, não é a rotina, tá? Mas às vezes acontece, né? A criança passando mal, a gente atende criança, a gente não vai nunca negar socorro.
Cara, tem que gostar muito, tem que gostar. Eu costumo dizer para quem está se embreando nesse meio, você tem que gostar de salvar vidas, você tem que gostar de estar com proatividade, fazendo isso mesmo, você tem que gostar. Não é qualquer pessoa que está aqui disposto, debaixo do sol, na pista, correndo para cima, sinalizando, às vezes colocando a sua própria vida em risco. É um risco calculado, obviamente, não só eu que trabalho sozinho, tem toda uma equipe por trás, sinalizando, fazendo contenção, tomando conta da minha vida. E o nosso lema realmente é nunca se tornar uma próxima vítima. A gente nunca vai abordar uma vítima se a cena não estiver segura, se a gente não estiver preparado. E aí aqui a gente está sempre preparado, 24 horas por dia, 7 dias da semana, chovendo, fazendo sol, a gente está sempre preparado para atender a nossa vítima. Você trabalha há quantos anos nessa função? 17 anos e meio. Tem dimensão de quantas vidas você diretamente já ajudou a salvar? Seguramente mais de 2.000, seguramente. 2.000 pessoas. Isso de alguma maneira, assim, quando tu para pensar, que talvez às vezes a gente que vive isso, né, no nosso dia a dia, a gente não perceba muito, mas tu já parou pra pensar, assim, em algum lugar, isso de alguma maneira assim, porra, meu irmão, eu não sou Deus, mas de alguma maneira eu colaborei para que 2.000 pessoas, ou mais ou menos esse número, estivessem hoje aí no planeta, habitando o planeta aí. Eu não pensei por esse aspecto de ter salvado vidas, mas a gente fica confortado em fazer algo benéfico para a sociedade, que você faz parte da vida, das famílias, daquelas pessoas que você conseguiu, graças a Deus, contar com a ajuda de Deus e poder dar a vida para aquelas pessoas. Isso é muito confortante, não há preço que pague. A gente vê muita coisa complicada, né? Ruim de se ver, não é? E a gente, inevitavelmente, tem muita vítima grave. Mas, por outro lado, a gente também tem a satisfação de conseguir ver o lado bom da história. O índice do lado bom é maior, né? Graças a Deus, o índice do lado bom é muito maior. Obviamente, com o tempo, a gente passa a não se habituar. Eu nunca me habituo a perder ninguém. Mas a gente aprende a entender que nem sempre a gente vai resolver o problema. O curso natural da doença, de um acidente grave ou qualquer outra doença, muitas vezes é a morte. A gente não vai conseguir lidar com isso, né? Ou pelo menos resolver isso. O positivo foi o caso de um capotamento, na realidade foi um tombamento de um caminhão com areia em cima de um táxi, em que tinha uma vítima presa com areia até o peito. E o que mais me marcou foi que o rapaz, devia ter uns 30 anos, ele segurou a minha mão e falou o seguinte: doutor, eu tenho uma filha, não me deixa morrer. Eu tenho filhos, e aquilo ali me tocou, e eu falei, cara, segurei na mão dele e falei, você só vai sair daqui comigo, a gente vai sair junto. O atendimento, cara, demorou uma eternidade, e nós saímos juntos, e graças a Deus o cara tá bem, passou aqui uma vez, agradeceu, e isso pra gente é muito confortável, né? Você saber que você foi uma peça pequenininha, mas uma peça importante, junto de um contexto muito grande, e